Agora, observe. A função tangente do seu domínio Professor, em outro não era para ser arco cosseno? não, arco-seno. Seno de π sobre 2 é 1. Arco-seno de 1, π sobre 2. Seno de menos π sobre 2, quanto é? Menos 1. Arco-seno de menos 1, menos π sobre 2. Tá? Tá? Cosseno de π sobre 2 é 0. Façam por arco cosseno esses gráficos aí. Agora vejam aqui, ó. Tá aqui? Tá não, tá? Vamos lá. A função tangente, tá? Lembra? A função tangente, ó, ela vai. Qual é o domínio da tangente, hein? Bem, a função tangente que vai do seu domínio em R, onde? Quem é o domínio da tangente? Vou colocar aqui. É o conjunto formado por cada x real, tal que o cosseno é diferente de zero. Ou seja, tal que x é diferente de quê? De π sobre 2 mais kπ, qualquer que seja o k, inteiro. Função tangente, ela é sobrejetiva, mas não é injetiva. Ela é sobrejetiva, mas não é injetiva. Logo, tangente não é invertível. Não é invertível. No entanto, se você considerar aqui, ó, vou colocar o gráfico aqui. Olha a situação. U, V, círculo trigonométrico, menos 1, 1 e 1, eixo das tangentes, que é esse eixo aqui, tá? Para todo ângulo x, essa medida aqui, quem é, hein? É a tangente de x. Então, quando o ângulo x varia nesse intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2, quando o ângulo x varia aqui, ó, a tangente vai de menos infinito a R injetivamente, certo? Ela cobre toda a reta, portanto é sobrejetiva, e ela varia injetivamente no intervalo aberto menos π sobre 2, π sobre 2. Silêncio aí. Tá? Então a conclusão é o seguinte, ó, a função ITG do intervalo aberto menos π sobre 2, π sobre 2 em R, dada por ITG, I de invertível, tá?
ITG de x igual a tangente de x, qualquer que seja x no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. Essa função sim, ela é injetiva e é sobrejetiva. É injetiva e é sobrejetiva, vírgula. Logo, ela é o quê? Invertível. Então, essa função é invertível. Com domínio restrito, tá? O domínio é o intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2 inverso. Aí é essa função que a literatura... desculpe, a inversa dessa função é que a literatura chama de função arco-tangente. Porque a tangente não tem inversa. Quem tem inversa é essa funçãozinha aqui que eu criei para vocês. Tá? Aí não sou eu que chamo não, é a literatura. Daí a seguinte definição. Definição. Tá? Definição. A função inversa de ITG, melhor dizendo, a inversa, né, da função ITG, melhor se expressar dessa maneira, a inversa da função ITG, essa que eu criei para vocês, ela é denominada, ela é chamada função arco-tangente, sendo denotada por arc-TG. E é evidente que ela vai de R para onde, hein? Ela vai de R no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2 aberto. Isso existe arco secante? Tem. Não tem todas. Tem todas, tá? Tem todas. E veremos todas, tá? Daí, vou agora colocar aqui outra cor. Daí, eu te pergunto. Primeiro, quem é o arco tangente da tangente de x? É x, porque é inversa, mas é x, qualquer que seja x aonde? No intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. Tá certo? Quem é a tangente do arco tangente, melhor dizendo, só para ficar bem claro, ficar mais claro ainda, quem é o arco tangente de ITG, isto é, quem é o arco tangente da tangente de x? É x, qualquer que seja x no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. Quem é ITG do arco tangente de x? Isto é, quem é a tangente do arco tangente de x? Quem é isso? Quem é? É x, qualquer que seja x aonde? Qualquer que seja x real. Sintetizando essas duas numa só. Sintetizando essas duas numa só. Dados x real e y no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, você tem o y é o arco tangente de x,
Se somente se, o x é quem? Tangente de y. Outra coisa, a função arco-tangente, ela é contínua. Por quê? Porque ela é a inversa de uma função contínua que vai do intervalo no outro intervalo. Certo? Mas vamos só ver uns cálculos aqui. Quem é o arco tangente de 1? Quem é o arco tangente de 1? Π sobre 2? Π sobre 2 nem no domínio aqui tá, meu filho. Π sobre 2 não tem tangente. Como é que você joga um π sobre 2 aqui? Π sobre 4 é o ângulo cuja tangente é 1. Quem é esse ângulo? Π sobre 4. Vocês têm que aprender a trabalhar em termos da operação inversa. Vocês só querem trabalhar na operação direta. Tá? Quem é o arco tangente? Quem é o arco tangente de 0? Quem é? Quem é o arco tangente de 0? Quem é o arco tangente de 0? Quem é? 0. Tá? Agora vamos num aqui, ó. Dado x real, eu te pergunto, aonde é que está o arco tangente de x? Está no intervalo o quê? Menos π sobre 2, π sobre 2. Tá? Tá bom? Dado x real, o arco tangente de x, vamos colocar assim, desses termos, para ficar reforçar. Vamos usar forçar a barra aqui da escrita do português. Tem-se várias coisas. Primeiro, aonde é que está o arco tangente de x? Está no intervalo o quê? Menos π sobre 2, π sobre 2. Agora, a tangente, ela é diferenciável nesse ângulo. Porque esse ângulo está no domínio da tangente. E a tangente é uma função diferenciável. Então, a tangente é diferenciável em arco tangente de x. E eu te pergunto, quem é a derivada da tangente, tá? Que é a itangente. A tangente não é a itangente, não é? Quem é a derivada da itangente no arco tangente de x? Quem é a derivada da itangente no arco tangente de x? Quem é? É a derivada da tangente no arco tangente de x. Mas quem é a derivada da tangente no número? Quem é? Quem é a derivada da tangente em um número? Vocês esqueceram quem é a derivada da tangente? É a secante ao quadrado desse número. Preste atenção que eu estou perguntando. Isso aqui é o quadrado da secante de quem? Do arco tangente de x. Vai. Só que isso aqui é o quê? É positivo. A secante é 0 em algum ponto? Não. A secante é um número sempre diferente de 0. Então esse número é positivo. Essas informações te remetem a quê? Ao teorema da função inversa. Olha. Quem é a itangente? A itangente é a minha função f. Quem é o arco tangente? Quem é? F é menos 1. Que é filhinha? Presta atenção. Não, fica caladinho. Tá? Já mandei você se calar. F é menos 1.
tá? F é menos 1. A arco tangente é F é menos 1. E aí tangente é F. Então olha o que é que tem. Olha o que é que tem aqui. A F é diferenciável aonde? Em F é menos 1 de x. E quem é a derivada da F em F é menos 1 de x? É o número diferente de 0. Aí o que é que diz o teorema da função inversa? Daí, pelo teorema da função inversa, a inversa da F, quem é a inversa da F? Quem é? Que é a inversa da I tangente? Arco tangente é diferenciável. Diferenciável aonde? Em x. E a derivada da inversa da F, ó, derivada do arco tangente em x é 1 sobre a derivada da F em x. Mas quem é a derivada da F em x? Secante ao quadrado do arco tangente de x. Qual é a fórmula que relaciona a secante ao quadrado com a tangente ao quadrado? Então isso aqui é 1 sobre quem? Sobre 1 mais a tangente do arco tangente em x ao quadrado. Mas quem é a tangente do arco tangente em x? É x. Então isso aqui é o quê? 1 sobre 1 mais x2. Tá? 1 sobre 1 mais x2. Ou seja, agora olha a leitura, ó. Dado x real, qual é a minha conclusão? Ó? Dado x real... não, começa aqui não. É aqui, né? Dado x real, qual é a conclusão? Qual é? O arco tangente é diferenciável aonde? Em x. E quem é a derivada do arco tangente em x? É 1 sobre 1 mais x2. Ou seja, o arco tangente, a função arco tangente, ela é o quê? Ela é diferenciável, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio e quem é a derivada do arco tangente em x? Quem é? É 1 sobre 1 mais x2. Isso qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real. Não, não é mais complicado não. Mesma coisa. Tá? Não, é a mesma coisa. Não é complicado não, é a mesma coisa. Pega aí, vão assinando aí. Passando. Tá? Então... assinou, não? Não, é pra ir lá, aí ensina. Professor, esse cara aqui é um safado, não é obrigado, não. Bote moral aí, meu filho. Tá vendo isso aí? Me devolveu. Bota moral, bota moral.